Salve, salve, universo narrado! Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aulinha de física muito legal, velho. Onde eu vou resolver com vocês uma questão do Enem, uma questão bem recente, que foi uma das questões mais difíceis do Enem, velho. Uma questão de magnetismo, uma questão bem legal. A gente vai discutir nos mínimos detalhes essa questão. Então, chega mais. Essa aqui é mais uma aula do projeto Físicos do YouTube. O grandíssimo professor Douglas Gomes gravou uma aula com a teoria desse assunto, né, de força magnética em cargas, e eu vou resolver com vocês uma questão do Enem. O link para a aula do professor Douglas está aqui, não deixe de conferir que a aula está incrível. E aí você chega aqui para a gente fazer esse exercício juntos. Bora lá? Pessoal, então beleza, vamos lá. A ideia é força magnética sobre cargas, né? Cargas pontuais. Beleza. Como eu disse, a gente resolveu uma questão do Enem. Só lembrando, então, rapidinho, a ideia é algumas coisinhas que tem que estar bem claras para a gente sempre, né? O módulo dessa força, como que eu calculo o módulo dessa força? Para uma carga sentir força num campo magnético, ela tem que ter o quê? Velocidade, beleza? A gente calcula o módulo dessa força desse jeito aqui. BQV seno de θ. Então, B é o campo magnético, Q é a carga, V é a velocidade e θ é o ângulo entre a carga e o campo magnético. Então, por exemplo, só para a gente lembrar rapidinho aqui, a tal regra do tapa, né? A regra do tapa funciona assim. Vamos supor que eu estou numa região em que eu tenho um campo magnético entrando no plano do vídeo aqui, né? Entrando no plano da tela, né? A gente representa desse jeito. Se ele estivesse saindo do plano, é um vetor que a gente representa assim, com um pontinho. Lembra disso? Beleza. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga positiva e negativa, como é que eu faço? Eu uso a regra do tapa ou a regra da mão direita para descobrir para onde que essa força vai apontar. Então, basicamente, a gente tem aqui ó, um vetor velocidade. Eu vou encaixar o meu dedão, pessoal. O meu dedão. Vou tentar desenhar aqui o meu dedão para onde aponta a velocidade. E os demais dedos da minha mão vão apontar na direção do campo. Né? Então, aqui, o meu dedão está no sentido da velocidade e os demais dedos no sentido do campo, mas o campo está entrando, então isso vai dar um tapa para cima. A direção do tapa, então, que eu estou tentando desenhar, os meus demais dedos estariam aqui ó, no sentido do campo, no que desenhem. Pois é. Não, esse redesenho está ridículo. Esquece ele, beleza? Enfim, mas você lembra da regra do tapa, né, velho? O professor Douglas discutiu em detalhes com vocês. É basicamente isso, pessoal. Dedão para onde aponta a velocidade e demais dedos para onde aponta o campo. No caso, a velocidade está aqui, campo entrando, então vai dar um tapa para cima. Verdade, então essa força magnética aqui, pessoal, ela vai aparecer para cima, beleza? E vai acabar colocando essa carga, então, tá aqui minha força magnética, vai colocar essa carga para fazer uma curva, né? Ela vai entrar no movimento circular, no caso, então ela vem e faz daqui. Beleza, e lembrando só que se a carga for negativa, né, pessoal, o tapa é para baixo, né? Então aqui, ó, se a gente fosse aplicar a regra, a ideia ia ser a mesma coisa, velocidade está para a direita, o campo está entrando, só que se a carga é negativa, o tapa é plup, com as costas da mão. Então, isso significa que essa carga vai ser desviada para baixo, a força magnética está para baixo. Então, em termos de força magnética, é isso. A gente tem que saber calcular o valor dessa força e encontrar para onde aponta esse vetor. Encontrar para onde aponta esse vetor é a regra do tapa ou regra da mão direita. Ok? Regra do tapa. Vou colocar aqui a regra do tapa, né? Como a gente mais conhece. Ok? Beleza. Tem uma outra regrinha também, que é a regra da mão direita, que também funciona, mas enfim, essa aqui é a mais usual de ser usada, né? Perfeito. Então, posto isso aqui na mesa, vamos fazer a questãozinha do Enem de 2019, como eu disse, uma das questões mais difíceis desse Enem, se não a mais difícil da prova de física. Na minha opinião, a mais difícil. Olha só, turma. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ. Beleza, então vamos grifando algumas informações importantes aqui que ele está falando. Aqui, ó. Se liga só. Então, a gente tem um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. Beleza. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial.
O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode determinar a massa do íon. O que a gente quer é a massa do íon em função disso, da carga, do campo B, do número de voltas e do tempo. Tá, as informações importantes são essas. Questão difícil, turma. Difícil, né? O movimento helicoidal, trajetória helicoidal em campo magnético. Bom, vamos começar resolvendo um probleminha um pouquinho mais fácil. E eu vou te mostrar que esse probleminha mais fácil é, no fundo, o mesmo problema que esse, tá? Então, vamos começar com um probleminha mais fácil, que é o seguinte. Eu tenho uma carguinha positiva, existe um campo magnético B perpendicular a esse plano, então imagina que essa carguinha está em cima de uma mesa aqui, né? Um plano horizontal, e tem um campo magnético nessa região, esse campo magnético é perpendicular a esse plano. Então, eu já sei de cara o seguinte, olha só, se eu for calcular a força magnética aqui nessa partícula, a força magnética, ela vai ser o quê? B, Q, V, seno de θ. Quem que é o θ? Lembra aí, hein? O θ, pessoal, é o ângulo entre o campo magnético e o vetor velocidade da partícula. Mas presta atenção, o campo magnético, ele é o quê? Ele é perpendicular ao vetor velocidade da partícula. Ah, é verdade. Então, o seno vai ser o seno de 90. O θ, nesse caso aqui nosso, aqui, olha, é 90 graus. O ângulo entre o B e o V, o campo magnético e o vetor velocidade. Presta atenção. Beleza, o ângulo é de 90. Se o ângulo é de 90, pessoal, vou até tirar aqui para o desenho não ficar muito poluído, significa que a gente vai ter que, então, colocar seno de 90. E a gente sabe que o seno de 90 vai dar 1, não é isso? Verdade, o seno de 90 é 1. Então, o valor da força magnética que essa carguinha vai sentir vai ser simplesmente o quê? BQV. Tá, mas para onde que aponta essa força? Aí a gente tem que usar a regra do tapa, então aqui tá mais fácil a gente ver. Olha aqui, ó. O dedão, vou até me colocar aqui, olha que doideira. Vamos lá, vamos entender isso aqui de uma vez por todas, ó. O dedão vem aqui, ó, no sentido da velocidade. Os demais dedos no sentido do campo, então o campo tá para cima, o vetor velocidade tá para a direita, então velocidade, dedão, campo para cima, tapa para onde? Tuf, na minha direção, saindo do plano da folha, né? Então, para frente. Ah, o tapa é para frente. Entendeu a ideia ou não? Se o tapa é para frente, significa que, ó, que a minha força magnética aponta para cá. Então, isso vai fazer o camarada entrar numa trajetória curvilínea, numa trajetória circular. Beleza. Esse camaradinha fica girando, essa força aponta para o centro dessa circunferência. Maneiro. Vamos tentar, então, resolver tipo o problema que ele fez aqui, mas ao invés de ser um movimento helicoidal, tridimensional, vamos pensar só no movimento que está contido no plano. Vamos ver, depois desse cara dar n voltas, vamos ver se a gente consegue calcular qual que é a massa dele. Bom, qual que é a ideia, pessoal? Então, a ideia aqui é falar que a força magnética, ela atua como força resultante centrípeta. Beleza ou não? Ah, tranquilo. A força magnética a gente já calculou, é BQV. A força magnética é BQV. A força resultante centrípeta tem uma live aqui marota demais que a gente fez no canal, tá salvo o vídeo, onde a gente discute em mínimos detalhes sobre resultante centrípeta. Dá um pulo lá se tem dificuldade nisso. Mas enfim, resultante centrípeta, atuando no íon, é mv2 sobre R. Beleza? Vou colocar aqui o mv2 sobre R. R seria, então, o raio da órbita dele aqui, né? Da circunferência dele, a trajetória dele. Perfeito? Tá. Divide por V os dois lados da equação, ó, um Vzinho simplifica. Verdade. Como é que vai ficar isso? Vou continuar aqui do lado direito. Então, vamos lá a velocidade, por exemplo. Então, a velocidade desse camarada fica sendo B, que é R, na verdade, que é o B, que R, sobre M. Não é isso? Isso é a velocidade do cara. Bom, mas lembra que ele pediu a massa do cara. O que ele te falou lá na questão? O que ele te falou lá na questão, lembra que a questão lá é um pouquinho diferente, né? O movimento é um pouquinho diferente. Mas aplicando para esse nosso problema mais simples, que está contido num único plano. Ele fala o seguinte, ó. Ele mede o tempo t para o cara dar n voltas. O tempo t para ele dar n voltas. Bom, essa velocidade é constante, pessoal. A gente pode usar aqui que velocidade é distância sobre o tempo. Eu medi o tempo, pessoal, para ele dar n voltas. Se ele deu uma volta, qual que seria a distância que ele andou? 2πr, né? Em uma volta, o camarada andou 2πr. Beleza. Se ele andou n voltas, então ele andou n vezes isso. 2 voltas, 2 vezes 2πr. 3 voltas, 3 vezes 2πr. E assim vai. Beleza, velocidade é distância sobre o tempo. Posso usar isso porque a velocidade é constante. Divido por tempo. Beleza. Aí eu igualo essa expressão aqui da velocidade com a expressão que a gente tem, que é o quê? BQR sobre M. Beleza, BQR sobre M. Olha que legal.
o R não aparece aqui nos dados do problema. Os dados é Q, B, N e T. Beleza, o R não aparece, mas ele acaba sumindo aqui, olha que massa. O R foi de fato embora. Aí eu posso simplesmente vir aqui, turma, e isolar o M. Vou colocar aqui embaixo, ó. Esse Mzinho fica sendo quanto? Ele fica sendo BQT. Vê se você concorda aí. Então, esse camarada aparece lá em cima, beleza? T multiplica aqui, BQT, sobre 2π. Sobre 2π. Sobre 2πn, né? Sobre 2πn. Beleza. Então, isso aqui seria o valor da massa desse íonzinho aí. BQT sobre 2πn. Aí você olha para essa expressão e fala, tá, BQT sobre 2πn. Vamos ver se tem resposta. Aqui, ó, logo a letra A mesmo, ó. BQT, ou QBT, sobre 2πn. Aí você fala, mas peraí, na resposta não deve ser A, não, porque esse problema que você resolveu não é, de fato, o problema que ele pediu. Porque no problema que ele pediu, a partícula não fica girando aqui num plano fixo, né? A trajetória é helicoidal. Bom, mas no fundo, pessoal, o problema vai ser exatamente o mesmo, sabe por quê? Aí vamos para o problema dele, que é realmente o caso mais complicado, que é o caso da trajetória helicoidal. Tem dois jeitos de você imaginar isso, ó. Eu prefiro que você imagine assim. Para você conseguir enxergar que esse problema mais difícil, que é o problema da trajetória helicoidal, ele é, no fundo, o mesmo problema que a gente acabou de resolver, do movimento circular num plano fixo, olha que maneiro. Imagina esse plano fatiado. Começa olhando aqui, ó. Começa olhando de baixo para cima, né? Vamos começar olhando aqui. O que eu estou querendo te mostrar, pessoal? Esse problema que ele deu é como se eu tivesse o problema que a gente já tinha, que é o problema que a gente resolveu, né? O problema de um cara girando num plano fixo, só que esse plano pega e se move verticalmente para cima. Então, imagina que o plano tem uma velocidade vertical para cima. Então, ou seja, o que eu estou querendo te dizer? Que enquanto essa partículazinha vai executar um movimento circular aqui, esse plano vai subir. Então, ela está sempre executando um movimento circular nesse plano fixo aqui, ó. Está enxergando? Só que o plano vai se movimentando. Se o plano vai se movimentando, olha que interessante. Para um observador que está aqui no plano, ele vai enxergar isso que a gente enxergou. Aqui, ó. Esse observadorzinho, olha que legal a questão do referencial, né, pessoal? Esse observador vai enxergar simplesmente isso daqui. Vai enxergar simplesmente um movimento circular. Então, para ele, realmente, a resposta é isso aqui, essa conta inteira que a gente fez. Olha que maneiro. Agora, para um observador que está de fora, digamos eu mesmo, aqui, eu estou aqui fora olhando essa coisa, ó. Estou vendo a parada. Eu vou ver dois movimentos. Eu vou ver essa partículazinha vermelha executar uma circunferência nesse plano, mas simultaneamente o plano está subindo. Então, sabe qual que vai ser o movimento que eu vou ver dela, pessoal? Eu vou ver o tal do movimento aqui, ó, helicoidal. Ela executa o movimento circular enquanto ela sobe. Ah, eu vou ver tipo uma espiral, né? Uma espiral de caderno, é isso que é a trajetória helicoidal, a hélice, né? Ah, verdade, enquanto ela gira aqui, ela vai subindo. Aí ela gira e sobe, gira e sobe. Gira... Ah, esse que é o movimento helicoidal. Então, é só uma questão de referencial. Você entendeu que esse problema, então, que ele me deu é exatamente esse problema que eu resolvi, só que visto de um referencial diferente. Esse problema que ele deu seria visto do meu referencial. Aqui, ó, olha de novo a gente aqui. A gente vendo de fora. Se eu estou vendo de fora, enquanto a partícula gira no plano, ela também sobe, porque o plano está subindo, então ela vai executar o movimento espiralado, a trajetória helicoidal. Beleza? Aquela circunferência, enquanto ele está girando aqui, ele está subindo, então ele vem fazendo isso, girando enquanto sobe, é isso que a gente chama de movimento helicoidal. Mas esse mesmo movimento que eu enxergo assim, olha que legal, né? A questão de como que a trajetória é relativa, o movimento é relativo. Esse mesmo movimento que eu enxergo de forma helicoidal, esse carinha enxerga apenas uma circunferência. Se ele enxerga apenas uma circunferência, é o probleminha que a gente resolveu. E se é o probleminha que a gente resolveu, a resposta tem que ser a mesma, porque se eu medir a massa do íon, ou esse carinha medir a massa do íon é a mesma, tem que dar o mesmo resultado. Por isso que a resposta é exatamente essa. Olha que legal a importância, pessoal, de você dominar essa questão da mudança de referencial, do referencial, né? Eu simplesmente escolhi olhar esse problema de um ponto de vista de um outro referencial e simplificou pra caramba o problema, beleza? Legal. Então, enfim, é isso que é a trajetória helicoidal, por isso que aquela minha resolução funciona. A trajetória helicoidal, se você quiser resolver, eu acho que desse jeito, fatiando em planos, fica mais fácil a gente ver, mas no fundo o que acontece é o seguinte, é um carinha que tem uma velocidade aqui, eu já sei como é que essa velocidade interage com esse campo,
né? Essa velocidade interage com esse campo, como gerando um movimento circular nesse plano, só que é um carinha que tem também uma velocidade para cima, que seria a velocidade tipo com que o plano se move. Então, essa velocidade não interage com o campo. Por que que não interage? Se você quiser pensar nessa velocidade roxa, qual que é o ângulo entre ela e o campo magnético, pessoal? O ângulo é zero. Olha aqui, ó. O campo magnético faz um ângulo de 0 graus com essa velocidade roxa. Se faz um ângulo de 0 graus, volta lá na primeira página. Seno de zero é zero. Então, associado a essa velocidade vertical, não existe força magnética. Então, esse probleminha nosso é basicamente o seguinte: é um carinha que vai estar executando uma circunferência aqui, enquanto ele simplesmente sobe em movimento retilíneo uniforme, tá? Porque essa velocidade não é afetada pelo campo magnético. Então, esse carinha simplesmente descreve um movimento que é assim, ó. Enquanto ele gira, ele vai subindo. É isso que é a nossa trajetória helicoidal. Faz sentido aí? O movimento espiralado. Mas enfim, olha que legal, pessoal. Dominar a mecânica cinemática, essa questão do referencial, da mudança de referencial, é absolutamente fundamental. Estou produzindo umas aulas mega legais sobre isso. Então, enfim, fica aí o probleminha resolvido de um jeito mais simples, resolvido do ponto de vista de um outro referencial. Chegamos à resposta letra A. Questão difícil aqui do Enem? Sim, é uma questão difícil, mas quem tem a mente de fazer essa mudança de referencial, com certeza saiu ganhando. Pessoal, se você curtiu essa questão aqui, não deixe de dar o seu like. De verdade, esse é o jeito de você contar pra gente que você curtiu o nosso trabalho e do YouTube entender que é um trabalho massa. Obrigado demais pela atenção. Ah, se você é inscrito no canal, não deixa também de ativar as notificações para ficar por dentro do que a gente faz. Beijão pra vocês, nos encontramos em próximos vídeos e fui!